Paz e bem, estamos iniciando o nosso bate-papo sobre vocação. Seja bem-vindo a este nosso encontro. Iremos acolher todas as irmãs, né, que estão aqui, a irmã Silvana, a irmã Nésia, a irmã Antônia, a irmã Alzineide, a irmã Maria Bela, a irmã Dulcineia, para passarmos esta tarde conversando um pouquinho sobre a vocação. E vamos, neste momento, pedir as luzes do Espírito Santo para nos iluminar, para que tudo o que dissermos, tudo o que refletirmos, seja da vontade de Deus. Providência divina que aquece e ilumina, derrama a tua graça sobre nós. Para apreciarmos o que é justo e nos alegrarmos sempre com a sua presença. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Continuemos esse nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, neste momento, quero convidar a irmã Maria Bela, nossa ministra geral, para dizer umas palavras para nós. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem, esta é uma saudação franciscana que nós, em nossos ambientes franciscanos, essa saudação de paz e bem é muito comum, mas tem um grande significado. Paz significa inteireza, dignidade total. Bem é a bondade esparramada em tudo que se faz. Deus é todo bem, é o bem universal. Deus manifesta sua bondade através das suas obras. E nós mostramos a nossa bondade por meio daquilo que nós acreditamos e fazemos. Portanto, desejar a paz e o bem é desejar tudo de bom, o melhor. Desejar o melhor a todos. Não só dizer, não só desejar, mas fazer o bem. Levar a saúde da alma, do corpo e das relações. Dizer paz e bem é ter nos lábios o que pulsa no coração. Nesse encontro, nós iremos conversar sobre um assunto muito importante para a nossa vida, a vida de todos. Vamos conversar sobre vocação. Então, lembrando, né, que vocação é um dom de Deus. E nós precisamos entender muito bem esse dom para vivê-lo bem. E assim sermos felizes e termos condições de ajudar os outros a serem felizes também.
Descobrir a vocação é descobrir o próprio lugar no mundo, descobrir o sentido da vida. Deus nos chama. Ele nos chama porque nos ama e quer que vivamos no amor. E esta é a única forma de sermos felizes. Deus tenha que esse nosso papo que seja o primeiro de muitos, né? E que ele seja de grande proveito para todos e todas, para todos que participarem dele. E eu para transmitir. Todos têm algo para partilhar. E assim nós vamos nos enriquecendo mutuamente. Que esse nosso encontro traga essa paz e o bem na vida de cada um e cada um de nós. Para nós, é uma grande alegria poder encontrar, mesmo que virtualmente, e conversar com vocês. Mais uma vez, eu quero desejar a todos e a todas paz e bem. Muito obrigada, irmã Maria Bela, pelas suas palavras. E a você que está participando conosco, quiser fazer a sua pergunta, né, colocar a sua mensagem, a irmã Dulcinea estará atenta, né, para acolher aí todas as mensagens e perguntas que podem ser dirigidas a qualquer uma das irmãs. Então, neste momento agora, vamos acolher a irmã Antônia, que irá falar para nós um pouquinho o que é vocação, o que significa vocação. Irmã Antônia, a palavra é sua. Boa tarde para todas. Paz e bem. Que Deus abençoe essa tarde, todos que estamos aqui presentes, para falarmos um pouco desse assunto tão importante nas nossas vidas, que nos dá sentido ao nosso viver. Foi pedido, né, nós conversamos no nosso grupo, para a gente falar um pouquinho sobre vocação. Então, o que é vocação? A vocação, ela é uma palavra derivada do nosso latim, que significa vocare, chamado, convocação, inclinação. É uma tendência para nós colocarmos em ação as nossas habilidades. E as nossas habilidades, elas vão se desenvolvendo ao longo da nossa vida. O nosso primeiro chamado é o chamado à vida. A nossa vocação para viver. Depois somos chamadas a um segundo momento vocacional, que é específico. Nesse primeiro momento vocacional, em que somos chamadas, nós somos simplesmente chamadas por Deus para sermos semelhança dele, sua imagem e semelhança. Desde o momento da nossa concepção já somos chamadas. Ao nascermos já chorando, respirando e já correndo atrás do nosso alimento para a nossa sobrevivência. E logo em seguida o nosso afeto. Queremos ser amadas e queremos viver. Esse é o nosso primeiro chamado, chamada a viver. Saímos já ao encontro do outro, daquele que está mais perto de nós. Esse é o nosso primeiro chamado, a viver. Temos nosso segundo chamado, que é um chamado mais específico. Aquele chamado que às vezes nós nos perguntamos, né? Para que estou aqui? Né? A que eu vim fazer? Por que, né, que eu estou no mundo? E nos perguntamos, tenho habilidades, tenho algumas tendências,
E quais são as minhas atitudes para viver tudo isso? E aí já é um sinal que estamos buscando viver a nossa vocação específica. Ela vem através do nosso desejo profissional, queremos atuar no mundo, fazer algo no mundo diferente, queremos nos ser diferentes e ser feliz. Procuramos viver feliz, então vamos em busca da nossa profissão. Podemos ser uma professora, podemos ser trabalhar na roça, podemos trabalhar em qualquer lugar, fazer um serviço terceirizado, alguma coisa. Somos chamadas a fazer um serviço. Essa é a nossa profissão. Mas isso tudo nos leva àquele primeiro chamado, que é o chamado a ser semelhança de Deus. E nada melhor do que viver para responder a esse desejo do Senhor do que procurar, através dele, ser feliz e ser realizado. A vocação, ela é, por excelência, um ato de fé. Ela aparece na nossa vida como um ato de fé, um chamado que vem de dentro de nós. Ela surge de dentro de nós. O Senhor, de dentro de nós, nos chama e nos convoca. E Ele nos convoca para construirmos, ao longo da nossa vida, uma identidade. E essa identidade, ela vai sendo desenvolvida pelas nossas atitudes, pelos nossos desejos de fazer o bem. Ela é também desenvolvida através da nossa profissão, da profissão nossa e da religião. Então, tem duas maneiras da gente expressar e viver a nossa vocação. Aqui eu quero falar com vocês um pouquinho nessa tarde, não da profissão, né? Nós vamos falar, podemos até falar um outro dia, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa religião, né? Nossa vocação. Deus nos chama. Ele nos chama para um serviço, para uma missão. E nós, a nossa religião católica, temos a nossa maneira de expressar, como em outras religiões também. Expressamos cada religião tem a sua maneira de responder ao chamado de Deus. Aqui nós vamos falar do específico nosso. Então, eu quero aqui trazer algumas vocações na Bíblia. A nossa Bíblia, ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. Mas eu quero destacar já no Antigo Testamento, na história de Israel, a história da salvação, a pessoa de Abraão e de Sara, que são chamadas para iniciar uma peregrinação. Deixa sua terra e vai em busca de uma terra prometida, uma terra melhor, prometida por Deus. Então, essa é a vocação. Abraão sai e vai em busca de algo melhor para si, para sua família e para o seu povo. Olha aí que bela vocação Abraão teve, né? Que belo chamado de Deus, chamado para viver segundo o desejo de Deus, mas fazendo bem ao seu povo e à sua nação. Nós vamos também pegar uma outra pessoa, agora do Novo Testamento. Essa é belíssima, né? Belíssima. É Maria. Maria, a mãe de Jesus. Ela recebe o chamado para ser a mãe de Deus, né? A mãe do Salvador. A mãe de Jesus. Esta é a vocação de Maria, ser a mãe do nosso Salvador. Que bela vocação, né? Que beleza! Maria, aquela jovem simples do seu povoado, da sua comunidade, que é chamada a responder a um pedido de Deus, ser a mãe de Jesus. E Maria faz esse momento um momento de glória, um momento de ação, um momento de busca
E por isso que Maria, logo depois que recebe esse anúncio, ela parte também a ajudar a sua prima, a Isabel. Então, nós temos na Bíblia 2 exemplos maravilhosos de vocação, 2 chamados de Deus para servir ao povo, para servir. Então, a vocação, ela não é para ficar presa, trancada dentro de nós, não. Ela é para ser vivida em função do outro, da pessoa, da criação de Deus. Então, agora a gente tem no Novo Testamento, depois do anúncio do anjo a Nossa Senhora, nós temos Jesus, o enviado de Deus ao mundo com a missão profética de esperança anunciada pelos profetas do passado no Antigo Testamento. Jesus vem como já um anunciado, um prometido. E Jesus, ele relata isso assim na sinagoga de Nazaré, aonde foi criado. Ele lê o texto de Isaías, que diz assim, com o qual ele confirma a sua ação profética. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, me enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, curar os inquebrantados de coração e proclamar liberdade aos cativos, recuperar a vista dos cegos e restituir a liberdade aos oprimidos. Olha que maravilha, que beleza essa missão de Jesus. É aonde fundamenta toda a nossa vocação, todos os nossos desejos. É aí que começa toda uma nova história de vida, de missão e de salvação. E Jesus, ele não fica só, né? Ele chama os seus amigos, ele tem os seus seguidores. E quais são os primeiros seguidores de Jesus? São os 12 apóstolos que seguem Jesus. E daí nada para, né? Eles são amigos, eles são companheiros, eles estão juntos e eles estão em busca de salvar, libertar vidas. Temos também no Novo Testamento, não podemos esquecer também, de jeito nenhum, das mulheres. Essa outra mulher que é Maria Madalena, a querida, a amada por Jesus. Ela testemunhou a ressurreição de Jesus. Uma mulher firme, de oração, uma mulher dedicada, uma mulher simples. Uma mulher que estava ali ao lado de Jesus para aprender a viver e a entender qual que era a vontade do Senhor. Então, essas são as pessoas que mostraram para nós e mostram o que é viver a vocação e o que é buscar servir ao Senhor. Temos também, no decorrer da história, outras pessoas que vão respondendo a esse chamado. Pessoas, homens, mulheres que vão chamar. E agora eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre essas pessoas. Quem são essas pessoas que são chamadas? Quem são elas? Como elas são? Né? E na nossa igreja, nós temos, assim, este grupo, essas pessoas, essas comunidades que são chamadas, que são as vocações específicas para o serviço do Evangelho, para seguir a pessoa de Jesus Cristo o mais rápido possível, né? Então, quais são elas, né? Essas pessoas, elas são chamadas para viver a imagem e semelhança de Deus, então tem a missão de viver e responder esta beleza que é doada por Deus de várias formas específicas. Então, a vocação é uma resposta de beleza, uma resposta de alegria, uma resposta de bem. A pessoa se sente que ela precisa fazer algo pelo próximo. Ela precisa responder a esse chamado. Temos, então, aqui os leigos, as pessoas leigas que estão aí presentes na nossa sociedade.
E essas pessoas, elas seguem Jesus Cristo com tanta fé, com tanto fervor, e elas anunciam os valores cristãos evangélicos, de solidariedade, de justiça, e empenham decisivamente na construção de uma sociedade justa, humana, fraterna. Elas anunciam os sinais do reino de Deus. Elas podem ser solteiras ou elas podem ser casadas, né? Mas elas estão no mundo, sendo esse sinal profético de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos também os leigos consagrados. Eles vivem no mundo secular. Eles vivem no mundo. Eles têm sua profissão, eles professam os conselhos evangélicos, votos de pobreza, castidade, obediência, mas permanecem atuando no mundo, dentro de suas realidades comuns, porém fora do instituto. Eles não estão dentro, no dia a dia, dentro de um instituto, dentro de uma congregação religiosa. Eles vivem na sua casa, fazendo os seus trabalhos e servindo a igreja, e servindo as pessoas que assim dele se aproximam. Partimos para uma outra vocação, essa vocação essa é fundamental na nossa vida, que é o sacerdote, o padre. Que beleza! Nós temos ao nosso lado, temos um amigo padre, tem uma pessoa que está ali conosco. Então, nós nos sentimos mais fortes, mais felizes, não é verdade? E o padre, o que é o sacerdote? O que é o padre? Ele serve o povo de Deus, ele serve as pessoas. O sacerdote, ele recebe um dom muito especial, o dom do Espírito Santo, que permite administrar a nossa igreja em obediência a Jesus Cristo, ao nosso Papa e toda a nossa igreja. Então, este é a vocação do sacerdote. A ordem é um sacramento, é o sacramento da ordem. Esse sacramento é recebido pela pessoa, pelo homem que resolve seguir Jesus Cristo e deixa toda a sua família, deixa seus pais, deixa tudo para seguir e ser fiel ao ensinamento de Jesus e de seguir os mandamentos da nossa igreja e estar a serviço na sociedade, lutando pela paz, pela justiça. Então, esta é um pouquinho do que é ser sacerdote. É muito mais, né? Teríamos muito tempo para falar do que é a beleza do sacerdócio, da ordem, mas o nosso tempo, ele é pouco, não é verdade? Então, vamos falar agora de uma outra vocação, essa aqui, na qual eu também faço parte, né? Eu sou também uma, né? É a vocação de consagrada à vida religiosa, né? Eu sou consagrada à vida religiosa. É a beleza da pertença de Deus e nas diversas expressões de testemunho de vida e de serviço, e no mundo, nos diferentes carismas. Então, estar no mundo escolhendo aquilo que mais lhe agradou. E aquele chamado em que Deus fez, de ser uma consagrada. Esse chamado, ele é feito a homens e mulheres, que são atraídos e apaixonados pela causa do reino de Deus. E aí deixam tudo para viver em fraternidade, sem nada de próprio. E prometem viver publicamente dentro da igreja, em obediência ao Papa, aos seus superiores, os votos de pobreza, castidade e obediência. Ou outro voto conforme a norma de cada instituto, para a qual foram chamados por Deus a viver a sua consagração. Então, esse momento, eu posso dizer para vocês que é maravilhoso seguir, quando a gente responde com esperança, com fé. Nós estamos diante de uma proposta concreta e evangélica, e precisamos responder. Então, eu posso dizer que nesse mundo de hoje, quantas pessoas, neste momento, está recebendo esse chamado também? Nesse exato momento, alguém está sendo tocado por Deus?
para seguir a vida religiosa, para ser um leigo consagrado, para ser um sacerdote. Nesse momento, estamos todos aqui juntos, mas alguém está pensando. Deus está escolhendo, seja na pessoa que acabou de nascer, seja naquela que está sendo concebida, seja naquela que já é adulta, porque Deus também chama os adultos de idade mais avançada, como chama a criança, como chama a hora que Ele quer. A hora de Deus é a hora dele, não é a nossa. Ele chama em qualquer momento. Nós temos também, posso lembrar agora, São Francisco de Assis, o chamado que ele teve, que maravilha que foi aquele chamado, aquele despertar para o novo mundo. Irmã Dulce, a irmã dos pobres, a nossa brasileira, e temos agora, bem perto de nós, nos nossos dias, nas nossas horas, neste momento, as pessoas estão conectadas com o Beato Carlos Acutis. Então, veja como que Deus é maravilhoso, Ele continua chamando. Então, para continuar, quero dizer para vocês que este momento é um momento muito gostoso, muito belo. Eu quero agora, para fortificar e enriquecer esse momento nosso de reflexão, eu quero chamar a Silvana, e como ela tem de expressar através da música, ela vai cantar para nós, alegrando o nosso dia. Irmão Francisco, irmão de todo irmão, Clara de Assis, irmão de todo irmão, canta ao mundo, só Deus nos bastará, o amor é lindo, ele vencerá. Irmão Francisco, vem me ensinar. Clara de Assis aponta o que fazer para que o Senhor seja o tudo em mim, para só servi-lo que devo fazer. Vem dizer. Se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem. Pedra por pedra, com a esperança de ver Jesus. Dia após dia, com alegria, sempre buscando a Deus. Muito obrigada, irmã Antônia, pelas suas palavras. E agora vou perguntar para a irmã Dulcinéia se tem alguma consideração, alguma mensagem. Conectada com a gente. A Cleonice, funcionária do nosso Colégio João 23, o Padre Edson Milho, de Tubarão, lá de Santa Catarina, a irmã Lindaura Bez, está conectada com a gente, a Fátima Fernandes, irmã da irmã Maria Bela, lá de Minas Gerais também, a irmã Dolores Aparecida Menchão, de Águas de Lindóia, a Lilian Borges, daqui da Vila dos Remédios, e a Edina, lá da Colômbia, também está conectada conosco. Que maravilha, né? Várias pessoas, né? Inclusive a irmã Edna, né, lá da Colômbia, que Deus conceda a todos, né, que estão participando conosco, né, o nosso abraço. E continuando, né, a irmã Antônia falou aí sobre a vocação. Deus chama cada uma. E a cada um chamado é de uma. Então vamos agora ouvir
um pouco da história da irmã Alzineide. Como que foi o caminho vocacional da irmã Alzineide? É com você, irmã Alzineide. Boa tarde a todos, a todas, paz e bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre a minha história vocacional, aquele caminhar que Deus está possibilitando que eu faça. Tá? Bem, eu sou irmã franciscana, filha da Divina Providência. Tá? Entrei no Instituto no ano de 2001. Vou falar um pouquinho como foi o início, como foi esse chamado que Deus me fez por pura graça, sem mérito algum, mas somente pura graça de Deus. Quando eu entrei no Instituto, eu estava com 23 anos. Tá? Na minha infância, eu participava bem da igreja, né, com os meus pais, a minha avó principalmente, né, ela foi bastante influente na vivência da fé, né, desde da minha infância. Tá? Então, os sacramentos de batismo, primeira Eucaristia, da confissão, todos esses eu participei, recebi com muito fervor, né, e muito ardor na infância. Depois participei da perseverança também, né, continuação da catequese aí na perseverança. E quando eu já estava um pouco maior, já adolescente, comecei a trabalhar, então eu fui me afastando um pouco mais da igreja, né? As atividades vão se somando, foram se somando, e eu me afastei um pouco. Não deixei de participar, mas participava bem menos, basicamente nas grandes festas aí de Natal e Páscoa, né? Vamos dizer assim, né? Solenidades. Nesse afastar-me um pouco da igreja, eu não me afastei em nenhum momento da fé que Deus me deu, mas não ia com tanta frequência. Bem, eu estava sempre atuante na área de informática, até por influência do meu irmão, né? Então, cursei também essa área, fiz curso de ciência da computação, não concluí, mas fiz. Antes disso, eu tentei a área militar, mas não deu muito certo, graças a Deus. Então, eu realmente me dediquei à área de informática. Nesta área, eu trabalhava e estudava. Tá? O que eu mais desejava, digamos, em termos profissionais, era um grande desejo de todos nesse tempo que eu estudei, era ser analista de sistemas. É uma área que eu sempre gostei muito, né, de programação, de análise, né, de desenvolvimento de sistemas em si. E com os estudos, né, não só o estudo superior, mas com outros cursos que me possibilitaram chegar até esse cargo, né, de analista de sistemas. Tá? Isso no ano de 2001 mesmo. Era algo que era realmente o que eu mais queria, né? Em termos profissionais, assim, de realização, era o que eu mais queria mesmo. E eu consegui, né? Tive essa graça de chegar numa ótima empresa, naquilo que eu queria, realmente no que eu queria. Nessa época, eu já estava aí, eu sempre morei com os meus pais, né? Estava com carro, né? Trabalhando nessa empresa, já no ano de conclusão do curso. E quando eu estava nessa empresa, aí já nas primeiras semanas até, né, um pouco mais de tempo, eu comecei a perceber que algo parecia que não estava muito bem no meu interior. Tinha algo, parece que algo faltava. E eu fiquei bastante incomodada com isso, porque eu estava naquilo que eu queria, que eu sempre quis, que eu sempre busquei, mas alguma coisa faltava. Havia como que um vazio ali, né? E eu comecei a me perguntar e a me colocar na presença de Deus
perguntando o que seria isso, né? Que é que estava acontecendo. E foi aí que eu senti esse chamado de Deus, né? Que me chamava para algo diferente daquilo que eu estava vivendo até então. Só que eu não sabia também, assim, exatamente o que. Né? Sentia que ele estava me chamando, difícil de acreditar, porque eu falava, né, nos meus diálogos aí com Deus, assim, tem tanta gente boa que já serve tão bem a igreja, se dedica, né? Você vai chamar a mim, né? Que estava um pouco afastada já da igreja, enfim, né? Não tinha lá uns grandes atributos de piedade ou de devoção para me sentir, para ser chamada por Deus. Mas nessas idas e vindas, nessas conversas aí com o Senhor, parece que era isso mesmo que ele estava querendo, que ele estava me chamando para algo diferente daquilo que eu estava vivendo. E eu fui procurar um pouco como é que eu poderia dar essa resposta para Deus. E pensei, bom, eu poderia estar atuando como catequista, estar ajudando na paróquia em alguma pastoral, na comunidade. O que eu poderia fazer? Né? E eu, até um pouco, retomando um pouquinho a história antes disso, né? Tudo que eu recebi, e não estou dizendo isso porque agora eu estou no Instituto, mas já era o que eu sentia que era dado por Deus. Então, eu sempre fui muito grata a Deus. Se há uma coisa que em mim sempre foi muito vívida e muito clara, foi a gratidão a Deus por tudo que Ele sempre me deu, por todos os bens que Ele sempre me acumulou. Então, quando eu me deparei com esse chamado, eu me perguntava como é que eu poderia estar assim, retribuindo, agradecendo a Deus por esses dons todos que Ele tinha me dado. E aí essa resposta de ser catequista, de estar ajudando na paróquia, parece que naquele momento não era aquilo. Então eu queria dar muito mais. E aí o dar muito mais, o que eu cheguei como resposta naquele momento foi a consagração religiosa. Ser consagrada como dar a Deus o tudo de mim. Retribuir, agradecer a Ele por tudo que Ele tinha me dado, dando tudo de mim, através da consagração. Então, todo o meu ser está voltado para Ele, né, no serviço aos irmãos. E foi, digamos, essa resposta que é aquilo que completou, parece que realmente completou aquilo que eu sentia. O caminho era esse, né? Era de agradecer assim a Deus, né? De dar tudo que eu podia para Ele, né? Em amor, em gratidão, em doação e serviço. Né? E aí eu fui procurar alguma congregação religiosa, como é que eu poderia fazer isso, e encontrei algumas revistas que eu assinava da comunidade, né? Então, havia algumas congregações, eu procurava por congregações que estivessem no serviço aos mais pobres. Esse foi, a princípio, a minha procura foi essa. Tá? Então, havia 2 institutos, um não me chamou muito a atenção, mas o nosso instituto foi o que mais me chamou a atenção, pelo seu nome até. Primeiro, por ser franciscanas e filhas da Divina Providência. Então, esse nome tocou profundamente o meu coração. Servir a Deus como São Francisco de Assis, né, e como filha da Divina Providência. Eu entrei em contato com o Instituto e iniciei um caminho vocacional a partir daí. Um ponto também para destacar nesse chamado, Deus pega a gente pelos nossos pontos fracos, né? E acho que um que Ele usou aí para me pegar foi também assim.
os meus pais, toda a minha família é da Bahia, né? Meus pais são de Ilhéus, na Bahia, Banco Central, mais especificamente. E uma das coisas que eu agradecia muito a Deus, não diminuindo em nada, mas assim, vendo algumas situações de muito sofrimento, de muita pobreza, não somente lá, mas do povo do Nordeste como um todo, eu pensava, falei, poxa, se Deus não tivesse trazido os meus pais aqui para São Paulo, né, toda a luta que eles passaram aqui, talvez a minha condição de vida seria diferente. Talvez eu poderia ser uma das crianças que eu via na TV, né, passando necessidades, passando por grandes sofrimentos de saúde, enfim, eu poderia ser também, né, uma dessas crianças. E fui agraciada de outra forma. Quando eu era criança, eu passei por dificuldades de saúde também, mas também pela graça de Deus, né, e pela luta incessante dos meus pais, eu fui curada. Então, essa gratidão está muito presente, realmente, na minha vocação. Não sou digna, em momento algum, desse chamado que Deus me fez e continua fazendo, né, em momento algum, mas me sinto muitíssimo agraciada por Ele. Tá? E há algum tempo atrás estava pensando, né, sobre essa graça da vocação. Não tem como explicar, é só vivendo, só dizendo o sim. Claro que eu estou falando especificamente da minha, mas cada um na sua vocação, acolhendo e vivendo com amor, é que consegue, assim, não tem como explicar, né? Mas eu estava pensando em como comparar isso, como trazer um pouco para um termo de comparação. Então, eu pensava assim, numa balança, aquela balança que tem 2 pratos, né, antigas, não existe mais hoje. Aquela balança para se medir o peso de algo, a massa, se usam pequenos pesos de chumbo, né, para se equilibrar. Então, se eu quero 1 quilo, saber quanto tem nesse prato, se tem 1 quilo aqui, eu coloco 1 quilo aqui, né? Então, o que antes estava baixo vai se equilibrar quando chega no peso certo. E aí eu pensava nisso, na vocação que Deus nos faz. Então, assim, como que é esse chamado? Eu acho que é como a encarnação de Deus na nossa vida. Como é que eu vi a encarnação, né? E isso, sim, a partir só depois de uma vivência de fé, né? Aquele peso, digamos, né, de Deus que não tem como, é o que mais pesa, né? E a gente como um cisquinho lá em cima, mas quando Jesus veio ao mundo, esses pratos se equilibraram, eles se equilibraram, né? Deus conseguiu fazer de nós divinos com a vinda de seu Filho. A vocação também é isso, né? Esse equilibrar, né? Deus que dá para a gente esse equilíbrio, né? E é indescritível, não tem como descrever mesmo, é só vivenciando isso, né? Então, uma grande graça. Então, eu, querendo ser grata a Deus, fui acumulada com outra graça muito, muito maior do que aquilo que eu já recebia dele. A vocação, eu acho que é isso, né? E realmente eu só tenho mesmo que agradecer. E a vocação franciscana tem como um grande pilar, né, a vida em fraternidade, né, que é a convivência, né, de umas com as outras. Aqui nós estamos, até na nossa live, a gente está em fraternidade aqui. Né? Então, a vocação tem a vocação franciscana, principalmente, tem essa vivência, esse ponto muito forte que é a vivência da fraternidade, sororidade, o estarmos juntas, cada uma representar o todo do Instituto, né? E aí também está a nossa responsabilidade, a nossa participação e a beleza dessa vida.
no serviço aos irmãos e irmãs, a gente nunca está só, né? Nós sempre somos todas, somos uma e somos todas, né, ao mesmo tempo. Isso é muito belo, é uma graça de Deus mesmo, né? Então, realmente, eu só tenho a agradecer, tá bom? Era isso que eu tinha para partilhar com vocês nessa tarde. Agradeço a atenção de todos. Continuem com a gente. Paz e bem para todos vocês. Que maravilha, né? Muito bonita a sua história, irmã Zineide. Muito obrigada. E a irmã Dulcineia, tem mais alguma fala para nós? Alguma mensagem? Tem mais algumas pessoas que estão conectadas com a gente. É o Rodrigues Costa, a irmã Julieta Rufino, que é da nossa congregação, e a Nalzira Gomes, lá de Goiânia. E também as irmãs do Recanto Nossa Senhora de Fátima também, e também a irmã Luzia Cátia, que é da nossa congregação também. São esses todos que estão junto com a gente. E também a Luana Vieira. Sejam todos bem-vindos ao nosso meio. Também agora tem a Ana Rosa. A Ana Rosa Leite também, que é nossa irmã. Que bom, muitas pessoas que vão se achegando, vão participando conosco, né, deste momento para conversarmos aí sobre a vocação. E como já foi dito, né, a vocação é um chamado para cada pessoa e para cada um Deus chama de um jeito. Então vamos conhecer um pouquinho agora como foi o chamado da irmã Silvana. Com você, irmã Silvana. Está sem voz. Deus nos deu uma graça maior, filiação quase igual de Jesus. Tudo para sermos no mundo, portadoras de paz e de luz. Providentes na providência, eis a meta do bem viver. Na humildade, na confiança, nosso Pai nos manda ser. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, irmã Silvana. Bom, pertenço ao Instituto das Franciscanas, Filhas da Divina Providência. Meu nome é Silvana, irmã Silvana. Fiz 25 anos de vida religiosa já. Comemorei esses dias, ainda está fresquinho ainda. Assim, nunca imaginei sequer a possibilidade de ser religiosa. Uma, porque na minha cidadezinha, o interiorzinho, fica divisa do Paraná, pega também um pouco Campo Grande, município de Pirapozinho, cidade pequenininha. Muitas pessoas não conhecem, né, por ser um lugar muito pequeno. Minha família, meu pai era de Pernambuco, minha mãe de Araxá, família grande, 9 irmãos, e assim, minha família foi morar nessa cidadezinha, e os meus parentes a maioria foi tudo para o Paraná, né? Meu pai depois, né, de muito tempo, né, se alojou ali naquela cidadezinha pequena. Era uma família que gostava muito de trabalhar, mas naquela época só tinha roça, né? Roça, todos os tipos de serviço de roça eu fiz, trabalhamos muito duro na roça, mas era uma família de gente muito trabalhadora, né? E quando criança, íamos para a igreja simples, pequenininha, mas tinha um alto-falante.
E nesse alto-falante, sempre de manhã, ao meio-dia, à tarde, sempre tinha as músicas do Padre Zezinho. E umas músicas tão bonitas que tocavam o coração da gente, mesmo quando a gente era criança. E vivia cantando as músicas do Padre Zezinho naquela época. E, né, gente, criança, ia para a escola, eu tinha os meus planos, né, de estudar, futuramente ter uma profissão como qualquer jovem, né? E procurando buscar meus objetivos. Fiz a catequese, naquela época a catequese também tinha um padre, o padre era muito bom, muito bom. Ele dava uns santinhos que era a nossa chamada da catequese. Ele sabia que todos estavam ali de acordo com o santinho que ele dava, porque a gente depois, né, contava aquela história. Ele contava para a gente e a gente depois, para dizer que estava presente naquela aula de catequese, a gente tinha que contar a história para ele daquele santinho. Era o Padre Aurélio, ele já falecido, mas um padre muito amável, visitava todas as casas, era um padre assim muito familiar. Isso também eu acho que foi levando a gente para um caminho da igreja. Né? Meus pais eram católicos, nós não íamos muito para a igreja, porque aquele tempo, missa, uma vez só que tinha, e a gente tinha que andar muito, e era noite. Né? A gente esperava, né, o clarão da lua, ia pela linha do trem, a pé. A gente era em 9, muita criança andando à noite, né, naquele meio do mato, e era difícil naquela época, na nossa cidadezinha, ir para a igreja, mas sempre firmes, todos estavam lá na igreja. Né? Então, a minha infância foi uma infância muito boa, de brincar, de correr, se divertir muito, muito. Subia em árvores, cantava, subiava, fazia tudo. E era assim, a gente se reunia com todas as crianças, na minha casa ia todas as crianças, me chamavam, e a gente ia brincar, brincava o dia inteirinho. Então, era muito bom a nossa infância, né? Eu acho que isso também foi trazendo uma paz interior muito grande na vida da gente. Não tinha tanta preocupação como tem hoje. Final de semana, então, mesma coisa. Se reunia e todo mundo ia brincar e tinha um momento para oração. Chegava tarde lá em casa, todos se reuniam para rezar, né? Meu pai lia a Bíblia, ele gostava assim muito de se reunir com a gente, lia a Bíblia, era uma Bíblia só que tinha em casa, né? E era difícil naquela época a gente ter Bíblia, mas o meu pai tinha uma Bíblia. E ele se reunia, contava as histórias para a gente, do que estava ali, e a gente perguntava para ele, e ele, do jeito dele, sempre falava alguma coisa boa, para encher o nosso coração de paz. Mas com isso, com o passar do tempo, as coisas foram mudando, porque eu tinha uma irmã, né, ela é portadora de anemia falciforme, e com isso, ela tinha muitas dores, sofria muito. E com isso eu tive que... Isso me fez alterar o meu curso de vida. Comecei a me apaixonar por um Deus, mas um Deus crucificado, Deus da cruz. Na minha casa tinha uma cruz, e eu sempre olhava para aquela cruz, e via ali aquele sofrimento, aquela dor, de ver a minha irmã naquelas condições. Isto mexeu muito comigo e me tocou muito. E comecei a apaixonar por aquele Deus, Deus do crucificado. Depois também meu pai ficou doente e eu me dediquei ao cuidado tanto da minha irmã como do meu pai. Quando a minha irmã estava boa, tudo bem. Mas o meu pai passou um tempo muito ruim. Chegou a falecer, mas a luta continuou. E depois de tudo isso,
a gente continuou trabalhando na roça. Trabalhei depois que terminou as colheitas de roça, que naquele tempo a colheita de algodão acabava e não tinha nada para fazer. O que é que eu fiz? Fui trabalhar de empregada doméstica, trabalhei de empregada doméstica, e depois, com isso, 2 anos, fui para as Beneditinas, conheci essas irmãs, fiquei sabendo que tinha irmãs ali, em Presidente Prudente, então fui trabalhar com as irmãs beneditinas. Trabalhei com elas, trabalhei na biblioteca, depois segui os trabalhos, né, com elas de pastoral, porque já era o momento também de conhecer um pouco aquela vida das irmãs. Então, trabalhei na cadeia com os paraplégicos, que naquela época eram os paraplégicos. Então, fiz um trabalho paroquial ali junto com as irmãs. Fui conhecendo um pouco da vida delas. Depois fiquei um tempo com as irmãs, né? Vi que também não era isso. Saí de lá, voltei para casa. E fiquei em casa esperando o que Deus queria de mim, né? Diante de toda essa história. E continuando, né? Até que a minha mãe precisava pagar uma promessa, né? Que foi feita para minha irmã, quem fez foi meu pai, mas ele chegou a falecer. Né? Ele tinha 40 anos, ia completar 40 anos. Então, quem pagou essa promessa foi minha mãe. E era para vestir minha irmã de anjo, né? Quando chegasse em Aparecida, e lá tirasse uma foto e deixasse lá. Isso era o desejo dele, que ela pudesse viver um pouco mais do que o médico tinha dito, que ela ia viver muito pouco. Aí, por isso que meu pai, então, fez essa promessa. E minha mãe, que cumpriu a promessa, levando a minha irmã. Passou um tempo muito tranquilo depois disso. E então, foi nesse meio que eu disse para ela, mãe, já que a senhora vai em Aparecida, vê se a senhora acha um prospecto, um papel lá, disse para ela, um papel, que tenha algum endereço das irmãs. Qualquer irmãs, traga esse papel para mim. Aí, com isso, minha mãe, né, foi e pegou esse papelzinho e trouxe para mim. Chegando em casa, ela me entregou, falei, olha, eu achei esse daqui. E eu falei, nossa, tá bom, eu fui ler. Aí estava escrito, Congregação das Franciscanas, Filhas da Divina Providência, né? E era de São Francisco de Assis, que tinha o desenho, né? Tinha o desenho das irmãs. E eu fiquei tão feliz, não deu para entender aquele momento de tanta felicidade. Por que eu estava sentindo aquilo? Aquilo encheu meu coração de tal forma que eu não soube explicar o que era aquilo. E nessa mesma noite, eu tive um sonho. Sonhei, né? Sonhei com um homem segurando um livro na mão, e ele me disse, e ele estava com um hábito marrom, e veio ao meu encontro, né, segurando este livro, e disse para mim, olha, eu sou Francisco de Assis, e é esta regra que você deve seguir. E a partir dali, então, eu não tive mais dúvida. Disse para mim mesmo, é esta congregação que eu devo seguir. Então, esse é um pouco da minha história. Tem muitos detalhes, mas a gente sabe que o tempo é tão curto e não dá para a gente expor tudo. Mas, assim, a vida religiosa é uma forma que o Senhor me inspirou para que a minha vida fosse ofertada e respondesse numa total entrega aos menores pobres em situação de risco. Porque também, quando eu era criança, eu sempre falava para minha mãe, eu vou cuidar de um orfanato. Porque a minha mãe sempre dizia, nossa, essas criançadas vêm te procurar, nem te deixa dormir de manhã. Mas eu amava brincar com eles e contar histórias. Até hoje, meu primo lembra. E realmente era. E primeira coisa, assim, quando eu cheguei na congregação, foi
cuidar das crianças. Fiquei responsável pelas internas. E eu gostei. Eu acho que para mim foi uma coisa assim que realmente Deus foi mostrando através da minha história o que eu deveria fazer. E a gente percebe que todas as histórias, cada uma é de um jeito. E eu falo, igual São Francisco, né? Quem sou eu, quem sois vós? Pois é, Deus não escolhe, não. Ele prepara o caminho. E hoje eu estou aqui. Muito obrigada. Isso é um pouco da minha história. Que bonita a sua história, irmã Silvana. Muito obrigada por partilhar conosco esta história. E somos, né, assim que Deus chama a cada um, a cada uma. Né? A nós chamou para a vida consagrada. E a muitos chama para viver a vida como leiga na sociedade. O importante é cada pessoa assumir verdadeiramente a sua história, a sua vocação e ser fiel. E assim Deus faz maravilhas na vida de cada pessoa. Por isso somos pessoas únicas e insubstituíveis. E estamos sempre no processo de aperfeiçoamento e superação. E envolvidas pela ternura do amor do Pai Providente, nos tornamos expressão da beleza e bondade do nosso Criador. Então, agora eu vou passar a palavra para a irmã Dulcineia, para aí trazer as novas mensagens e também, né, as questões, né, que já estiverem. Quem ainda não fez nenhuma questão e gostaria de perguntar alguma coisa para as irmãs, né, sintam-se à vontade, este é o momento. Estamos ouvindo a Dulcineia. Participando lá de Pernambuco com a gente. A irmã Judite Lima também parabenizando a todas as irmãs envolvidas. A irmã Diva parabenizando o testemunho da irmã Silvana e da irmã Alzineide. A Aline Éville de Toledo também conectada com a gente. A Eliane Gonçalves Borges, lá de Minas Gerais, parabenizando esses dois testemunhos. O padre Edson Lino, lá de Santa Catarina. Que emocionante esses dois testemunhos lindos. São essas pessoas que estão ligadas com a gente. E o padre Rafael Estagiário Giron está dizendo que Deus abençoe a nossa congregação. Enquanto a irmã Dulcineia vê aí as questões, né? A irmã Silvana poderia cantar para nós aí uma musiquinha? Lembrando hoje um pouco de Maria também, que foi essa vocacionada do Senhor. Cantemos. Maria, mãe da vida, Maria, mãe do amor, Nossa Senhora da Luz, Maria, mãe de Jesus, Nossa Senhora da Luz, Maria, mãe de Jesus. Nossa Senhora da Luz, Maria, mãe de Jesus.
Nossa Senhora da Luz, Maria, Mãe de Jesus. Então, irmã Dulcineia, tem alguma questão? Não consegui tirar na tonalidade É do meio. para a irmã Silvana. Irmã Eita. Silvana, como seus familiares aceitaram a sua vocação? Não aceitou muito bem, não. Porque eu era a mais fortinha de casa. E era a terceira das mulheres mais velha, né? Mas depois, como foi de imediato, foi tão rápido a minha ida, que não deu nem tempo delas pensarem, né? Fica, Silvana. Não despedi de ninguém, só despedi da minha mãe e disse para ela, se sentisse saudade, poderia estar indo me ver. Mas não foi fácil, não. Uma outra pergunta para a irmã Zineide. Irmã Zineide, você teve alguma dúvida na sua vocação? Olha, dúvida que eu tive era assim, até como eu coloquei no momento que eu estava falando, de não acreditar que Deus realmente estava chamando a mim, porque tinha tanta gente boa para Deus chamar, veio chamar justamente a mim, né? Que estava meio afastado da igreja, mas, assim, dúvida com relação a esse chamado de Deus, né? Não, né? Só esse sentido, né? De pensar assim, poxa vida, né? Mas o Senhor escolheu, fui eu mesmo que o Senhor chamou, você tem certeza? Somente assim, mas quando eu senti que, não, realmente Deus está chamando a mim, eu mesmo, do jeito que eu sou mesmo, não. Uma outra pergunta para você ainda, para a Zineide. Em algum momento da sua vida, você tentou desistir dessa vocação? Não tentei desistir, não. Não penso nisso, não. Mas como Deus realmente chamou a mim mesmo, né? Então, eu quero mais continuar aqui onde Ele me chamou e da forma que Ele me chamou, né, para esse segmento, confiando na palavra dEle. Então, são essas perguntas. Não, tem uma pergunta ali, olha. Se uma jovem de Santa Catarina quiser fazer uma experiência com você, como deve fazer? Tem uma jovem aqui em Santa Catarina. Então, essa jovem ela vai entrar em contato com a nossa congregação, com o nosso instituto, né? Vai estar passando, nós vamos estar passando o endereço da congregação, com a irmã Ana Lúcia, Vieira, tem o Facebook, tem o site da congregação, onde a jovem pode estar entrando em contato para estar, né, conversando com a irmã Ana Lúcia ou com qualquer uma das irmãs,
estão mais próximas. E também, Padre Edson, essa jovem pode já estar participando no nosso encontro, que será no dia 8 de novembro, teremos um encontro que será interativo. Depois já vamos deixar aqui o link para fazer a inscrição, né? Todos aqueles que quiserem participar, né, desse encontro, para conhecer um pouquinho, ver o que é a espiritualidade franciscana, né, no mundo hoje, como viver essa espiritualidade. Então, essa jovem, né, de Santa Catarina, de qualquer lugar do Brasil, né, poderá fazer inscrição e participar desse encontro, que daí não será um encontro aberto como está hoje, né, a live, mas será um encontro interativo. Então, entrar em contato conosco, né, nos conhecer e não ter medo de dizer sim ao chamado de Deus. Porque ele chama, como as irmãs disseram, ele não olha o que nós temos de bom ou de ruim, ele simplesmente chama e diz, vem e segue-me, e ele nos dá todas aquilo que nós precisamos, desde que nos abrimos para acolher o seu chamado. Então, já, né, colocamos aqui esse, né, o convite, né, para, né, os jovens que quiserem participar, né, no dia 8 de novembro, né, já tem um formulário, o irmão Zuneide já vai deixar aí, né, o link para se inscrever, e no dia do encontro, as pessoas que fizerem inscrição vão receber, então, esse link para participar interativamente desse encontro. Então, desde já, todas as jovens sejam bem-vindos para esse encontro. E vocês que estão, né, participando, né, hoje, pode também convidar outras pessoas que quiserem participar desse encontro, né, passar, né, os contatos para eles, para elas. Então, vamos passar agora para, né, já chegando aí à finalização desse nosso momento, passar para as irmãs fazerem aí as suas considerações finais, né? Podemos começar aí pela irmã Antônia. Uma de nossas irmãs e também todas as pessoas que nos acompanharam. Esse momento, para mim, foi um momento de fortalecimento e de esperança, né, e de fé, né? Esses testemunhos da irmã Silvana e da irmã Zineide fortalece demais a nossa vida, né? E saber também que a gente tem um Deus amoroso que cuida de nós, que nos ama, né? Então eu quero dizer que aqueles ou aquelas que ainda têm dúvida em seguir o seu chamado, em seguir a sua missão, que não tenham medo, né? Fique atento. Olhe os pequenos sinais. Deus, ele aparece nos pequenos sinais, não são nos grandes, mas são nos pequenos momentos, né? Então, estar mais sensível nesses momentos para que Deus possa acolher, né, a nossa pessoa e que nós possamos também acolher ao nosso Deus maravilhoso, para vivermos intensamente o nosso chamado, a nossa vocação e sermos, assim, pessoas que fazem a diferença no mundo aonde nós estamos vivendo. Agradecendo a cada um dos participantes, essa sintonia, esse carinho que tem para com o nosso instituto, por cada uma de nossas irmãs. Muito obrigado por esse momento, por essa partilha. Que Deus abençoe a todos e a todas. Paz e bem. Irmã Silvana. Quero agradecer a cada uma de nossas irmãs, pelo nosso instituto, né, por estar aqui, por essa presença de Deus no nosso meio, também no coração de todos aqueles que nos acompanharam, que a graça de Deus esteja ali sempre presente, como a luz guiando cada um, os passos de cada um. E o meu muito obrigado
a todos e a todas. E paz e bem é o que eu desejo, irmão e irmã. Irmão Zeneide. Quero agradecer a todos que estiveram presentes aqui conosco, nos acompanhando. Deus abençoe a cada um, a família de cada um de vocês. E se vocês conhecem alguém que esteja assim, meio, não sei se é Deus mesmo, o que eu faço? Fala que a vida consagrada, a vida matrimonial, a vida sacerdotal, as vocações na igreja são uma ótima solução, uma ótima resposta para esse momento de mundo que nós estamos vivendo, para servir a Deus e ao seu povo, tá bom? Irmã Dulcineia. A todos que estiveram, a todos e a todas que estiveram conosco, né, conectados conosco, eu agradeço ao nosso Instituto por tudo que ele nos dá e nos faz, e agradeço a Deus por cada uma de nós, e também as jovens que querem entrar na nossa vida, é escutar o chamado de Deus. Deus nos chama a cada segundo da nossa vida. E eu digo, vinde e vede. É isso que Deus fala para cada uma de nós. Muito obrigado e paz e bem. Irmã Nésia. Irmã Nésia, quer falar alguma coisa? Ela só vai cantar depois. Irmã Maria Bela, quer dizer algumas palavrinhas? Sim. Uhum. Foi muito bom participar desse encontro. Foi um momento, assim, muito rico. E foi muito bom ouvir o testemunho vocacional da irmã Silvana e da irmã Alzineide. E se vocês escutassem todas as irmãs, o padre Edson, o padre Rafael, né, também, que a gente viu que estava nos seguindo, se a gente, todos que falassem da vocação, desse chamado de Deus, a gente iria escutar falar dessa inquietação. Isso é próprio. Deus chama, vocês colocaram, é graça, é dom. A Alzineide dizia, mas a mim, a gente lembrou também de testemunhos bíblicos que falaram isso, né? Mas ele, além de chamar, ele não fica quieto, não, ele nos inquieta, né? Ele vai mostrando sinais, e se a gente estiver muito atenta, a gente vai respondendo. E essa inquietação passa, e vai surgindo essa felicidade de estar seguindo esses sinais que Deus vai mostrando. E ele vai nos capacitando também. Então, o momento que eu digo, olha, mas a mim, aí ele fala, sim, você. E você vai ser capaz, porque não é você. Você vai contar com minha graça, agora no começo, em toda a sua vida. Então vá, arrisque, não tenha medo. É assim a vocação. Então não tenha medo. Siga os sinais de Deus. Ele vai mostrando ele mesmo, ele não nos abandona. Então, obrigada a todos que nos seguiram. E que, como eu disse, que essa não seja só uma vez que nós estamos conversando sobre esse assunto tão importante na nossa vida, vocação, mas que possamos continuar conversando, né, e
podendo experimentar esse chamado de Deus. Paz e bem, novamente. Então, quero agradecer a todas as irmãs, né, que participaram aqui, a todas as pessoas que estiveram nos acompanhando, aos passarinhos também, né, que nos acompanharam aí, né, estão cantando também, né. E vamos, neste momento, fazer a oração, da oração do jovem, a oração da jovem para discernir a vocação. Todos nós precisamos discernir qual vocação Deus nos chama, que não importa a vocação a qual Ele nos chama, se é para a vida matrimonial, se é para a vida consagrada, se é sacerdotal, se é para ficar solteiro no mundo, viver a vida consagrada como leigo, como leiga consagrada, mas o importante é eu dizer sim à vocação verdadeira a qual sinto chamado. Então vamos fazer, neste momento, esta oração. Senhor, quero estar diante de Ti, quero me esvaziar, quero silenciar todo o barulho de fora e todo o barulho de dentro de mim. Quero dizer-te, eis-me aqui, que esperas de mim? Estou numa encruzilhada, sou jovem e preciso escolher o rumo da minha vida. Para onde queres que eu vá? Olho o mundo e ouço tanto apelo, vejo tanto sofrimento e tanta injustiça. Vejo a igreja, vejo que ela precisa de meu engajamento para cumprir sua missão libertadora. Vejo a mim mesma, meu desejo de amar e ser amada, meu desejo de sentir a companhia do outro, de uma doação mútua, de uma profunda e íntima relação a dois. Qual caminho seguir? Quero silenciar diante de Ti, Senhor. Quero ouvir Tua voz, o Teu chamado, o Teu apelo. Quero me silenciar diante de Ti e dizer, eis-me aqui. Qual vocação devo seguir? Eis-me aqui. Deus nos chama e espera a resposta de cada um, de cada uma de nós. Vamos, neste momento, pedir a Maria, né, que amanhã nós estaremos celebrando a Maria, né, Nossa Senhora Aparecida, e nós, como Instituto, temos também a devoção à Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, que acolhe e contempla em seus braços. Vamos pedir para que ela possa nos ajudar no discernimento de nossa vocação e nos dar coragem para dizer o nosso sim. Cantemos. Sol que brilhando aquece nas horas tristes da solidão, e o teu sorriso de mãe parece abrir sem flor nosso coração, e o teu sorriso de mãe parece abrir sem flor nosso coração. Então, a todos e a todas que participaram, que Deus continue abençoando a sua vida e continue rezando
pelas vocações, rezando pelas irmãs que já assumiram a sua vocação, para que possam ser sempre fiel. E fiquemos por aqui. Né? Qualquer outro momento estaremos, né, um abraço para todas as pessoas, né, com saudade para todas aquelas pessoas que já encontramos e que um dia nos encontraremos aí nas missões da vida. Paz e bem. Paz e bem. Ó providência divina, que aquece e ilumina, derrama a tua graça sobre nós. Ó providência divina, que aquece e ilumina, derrama a tua graça sobre nós.